52. Gente, essa aqui é 1 minuto para cada, hein? Contado no relógio. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Janones do Avante, lá de Minas Gerais, por suspeitas de prática de rachadinha em seu gabinete ali na Câmara dos Deputados. O prazo para investigação é de até 60 dias. As denúncias surgiram a partir de áudios que mostram o esquema de rachadinha de Janones, ele solicitando aí aos seus funcionários doações mensais de seus salários para cobrir gastos em uma campanha que ele participou em 2016. O ministro Fux justificou a decisão, afirmando que é necessário esclarecer a eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputado ao parlamentar. A Polícia Federal será responsável por marcar os depoimentos de Janones e seus assessores e também ex-assessores. A exemplo de quem estará lá é o Luiz Paulino, que foi assessor de Janones. Fux acolheu outros pedidos feitos pela PGR, incluindo a exigência de que a Câmara dos Deputados envie ao tribunal a relação completa de todos os servidores que já trabalharam ou ainda trabalham com o Janones. De certa forma, Daniel, o que chama a atenção aqui é que o Janones sempre foi um cara que bateu muito pesado nessa história de rachadinha. Para quem batia pesado em história de rachadinha, será que ele rachou mesmo? Ali os áudios são complicados para ele, né, Paulo Caetano? Ele que teve uma votação expressiva, ele que teve o nome ventilado ali, a pré-candidata à presidência da República, depois apoiou o presidente Lula, né, fez uma live ali, acho que na época do auxílio emergencial, que bombou também, um cara muito popular nas redes sociais. Vem uma notícia como essa, cai como uma bomba, né? Acredito que esse termo rachadinha é inadmissível para qualquer político. Acho que é uma atitude que deve envergonhar ele, a família, os amigos, os eleitores dele, e que ele põe a mão na consciência. Agora ele vem falar que, graças a Deus, está andando rápido, que ele vai conseguir se explicar. Acho que ali os áudios são bem claros, ele tenta, de alguma maneira, falar sobre essa rachadinha, sobre ajuda na campanha que ele foi candidato a prefeito, mas é uma atitude que não acredito que ninguém, nenhum cidadão de bem vai apoiar. Acho que essa rachadinha, essas denúncias, acho que se está pegando lá em Brasília e vai vir baixando os poderes para o Paraná, para os municípios, a gente espera que acabe um dia, a gente que torce para que isso não ocorra, que é uma coisa que deixa muito a desejar, né? A gente não pode acusar nada, mas é uma coisa muito feia que os políticos deixam envergonhados a todos que estão à sua volta. Fernando Tupan, 1 minuto para você. Vai ser investigado, Janones. Ô, Daniel, ele não fez rachadinha, não. Ele fez recomposição dos recursos que ele gastou em campanha. Olha só a criatividade do Janones ali, ó. É bem típico desse pessoal que é ligado à esquerda inventar frases mirabolantes. Eu vou falar uma coisa. Janones, dá um tempo para minha cabeça. Vai lá, Ângelo Rigon. Faltou vender chocolate pra ficar igual os outros aí, né? Ô, louco. Botar um chocolate Dogmar no meio. Mas é o seguinte, embora nas gravações ele tente dizer, ó, não é nada, não é coisa errada. Mas rachadinha, em tese, é peculato, tem que levantar certinho, porque isso, infelizmente, é uma prática que continua. A gente condena ontem, hoje, amanhã, e ela vai continuar. Eu me recordo um ex-prefeito de Maringá, que virou assessor de um deputado e tinha que devolver lá mais da metade do salário. Então, se um ex-prefeito se submete a isso, isso vira como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Há famílias, conheço uma em especial, que tinha 3 ou 4 políticos, juntos ao longo de cerca de 10 anos, desviaram 27 milhões sem correção. Só com rachadinha. Está na hora de a gente acabar com isso. Vamos começar pelo Janones. Pamela Bussolini. O Janones é aquela prova máxima, Paulo Caetano, daquilo que muitos fazem, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Ele que é um político aí, sinceramente, do submundo, né? Que vive falando de fake news, por exemplo, soltou aquela fake news horrorosa. Não vou nem dizer que é fake news, né? Do Nicolas Ferreira na campanha, com direito à montagem de filme pornô. Então, esse é o modus operandi do Janones. E eu vou aqui abrir aspas para ele no Twitter, que disse o seguinte, em 10/8/21, ele disse o seguinte: bandido é a pi. Não é o meu gabinete que fazem rachadinha, não. Ele discutindo lá com o pessoal no Twitter. E agora me vem esses áudios escandalosos, essa situação toda.
Tá certo, o Luiz Fux tem que sim ser investigado, mas tem coisa que tá mais clara que a luz do dia, né? Quem, Rafael? Primeiramente, parabenizar a Jovem Pan por dar a notícia corretamente, né? Porque diz lá, ó, Fux, né, autorizou e Janones é alvo de inquérito por rachadinha. Em outros veículos de comunicação está dizendo que Fux abre inquérito. O Fux não tem poder para abrir inquérito nenhum. Quem pediu realmente a instauração do inquérito foi a PGR e aí autorizou o ministro Fux, porque eu já ia dar pau já no STF, porque isso aí não é competência do STF, a não ser quando é crime, né, envolvendo eles e a família. Enfim, Janones, primeiro que eu quero saber o seguinte, talvez tá prescrito esse fato. Não sei. Eu vou jogar aqui, né? Quem jurista aí, jurídico, não sei, vocês que veem aí. E a segunda situação é que, como a prova dessa gravação pode ser considerada ilegal, não sei se ela vai ter validade como prova. Então, tirando esses fatos, moralmente falando, é claro que nós temos que condenar esse tipo de prática, né? Não tem como recompor, tipo, repor o que você gastou na campanha com dinheiro público. Porque é dinheiro público você pagar os seus assessores. É ridículo, né? Beira realmente aí essa coisa que o Brasil tem, que é fazer os políticos terem as suas carreiras políticas. E isso não deixa muito claro, porque a sociedade ela tem que entender, e aliás, o político tem que entender, né, que ele é servidor, ele tem que servir a população. É como se fosse uma missão que nem sempre vai ter contrapartidas. E aí não, hoje o político no Brasil, tudo tem que ter contrapartida. Então, infelizmente, essa prática pode ser considerada não só imoral, mas é ilegal. É ridículo. O Brasil não precisa disso, porque é um Brasil que está em desenvolvimento, necessita tirar muita gente da pobreza, tá? E ainda, infelizmente, os políticos estão rachando seus gabinetes, colocando percentual aí para assessores devolver como se fosse do político dinheiro. Não, mas essa piada. Só um adendo. Tá certo a decisão aí pelo inquérito e pela investigação, né, como a gente diz no popular, porque, lógico, por mais que faz tempo essa gravação, ou que ela tenha sido ilegal, uma gravação escondida, são indícios. E talvez, se fazendo depoimentos, confrontos aí de falas e tudo mais, se encontre mais coisas, o que a gente não duvida. Então é importante estar correto por isso. Porque se, né, vem gravação e tudo mais, com certeza tem mais coisa. Com certeza tem transferências, tem documentos que podem comprovar isso melhor. Mas aí a questão da Vaza Jato e a Lava Jato. Muita gente caiu por conta de uma Vaza Jato. Aquela situação toda de mensagens, né, de forma ilegal entre procuradores e juízes, para não falar juiz, né? Foi divulgado de forma ilegal. A prova foi adquirida de forma ilegal e foi validado para não só safar as pessoas diretamente, mas outras que estavam de forma acessória. Então, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Você quer falar? Só que, Paulo, há um mês atrás a gente falava da rachadinha na Assembleia Legislativa, através do deputado Ricardo Arruda, que também está sendo investigado, e mais atrás a gente falava da cassação do vereador de Cianorte. Então, assim, ainda bem que essa prática vem tomando corpo, vem pegando... Qual prática tomando corpo? Da rachadinha já tomando tomou corpo faz não, tempo. Da condenação, da condenação. Se apurar. Porque assim, as pessoas acham que não Tomara, né? acontece nada. Então assim, Cianorte já teve vereador cassado, deputado estadual tendo o gabinete invadido, agora um deputado federal. Assim, vamos ver se assusta os políticos isso.